Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem, querido? Conte-me tudo, não me esconda lá. Me deixe por dentro do assunto, rapaz. Eu quero saber o que é que tá acontecendo. Como é que você está? Tá tudo bem por aí? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Tudo nos conformes? Você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse devocional acontece há mais de 3 anos. Palavras de segunda a sexta, 7h30 da manhã, uma palavra devocional cujo propósito é te aproximar do Senhor, um passo mais perto. Então seja bem-vindo, é muito bom ter você conosco. Aproveita, faça parte dessa família, entre em algum dos nossos canais de comunicação que estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? A você que já faz parte deste devocional, já é membro dessa família, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus derrame sobre você sabedoria e graça. Um agradecimento especial a você que é membro desse canal, que nos abençoa, que é resposta das nossas orações. Muito obrigado, que Deus multiplique a 100 por 1 o que você tem semeado aqui nesse ministério. Se nós alcançamos vidas, se nós estamos abençoando famílias, se nós estamos levando o evangelho a mais pessoas, isso passa também pela sua vida, tá bom? Muito obrigado. Lindos, como de costume, eu estou com grandes expectativas. Sexta-feira é o dia que nós estamos agradecendo a semana. Eu não sei você, mas eu fui muito agraciado pelo Senhor. Eu fui muito abençoado por cada palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Afinal, não ministra apenas para você, ministra principalmente para mim, que recebo essa palavra, processo e tento entregar da melhor forma possível. Quero te abençoar nesse momento e te ensinar que a gratidão abre portas extraordinárias. E hoje não será diferente. Certamente o Senhor falará grandiosamente ao nosso coração. Certamente o Senhor estará nos ensinando, nos moldando, nos levando a um nível maior, nos levando a um nível mais profundo. Então que Deus te abençoe, abra o seu coração, deixa Deus falar. Amém? Essa semana foi bênção. Foi bênção, irmão, foi bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente, isso que você acabou de repetir. E uma coisa que tenho aprendido, nós precisamos aprender a ser gratos. Gratos a todo tempo, gratos em todo momento. Seja grato pela semana que você passou. Pastor, mas não foi boa, mas seja grato. Seja grato. Nós estamos chegando à marca de 40% do nosso livro. Esse livro que nasceu desse devocional. No começo não tínhamos nada. Hoje nós já estamos quase chegando ali a 40%. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Esse livro vai abençoar milhares de pessoas. Esse livro vai abençoar muita gente. E você está fazendo parte dessa história. Você pode garantir esse livro. Um passo mais perto. 100 dias que vão mudar a sua vida. Um passo mais perto nasceu desses devocionais diários que você participa. Então, nós estaremos juntos vendo algo nascer dos nossos devocionais. Eu estou muito feliz, querido, muito feliz mesmo. Se você ainda não adquiriu o seu, adquira, pelo amor de Deus. Tá bem mais barato do que estará depois que for lançado. É um preço bastante acessível e assim que a gráfica imprimir, será enviado diretamente para sua residência. Tá bom? Então, faz isso. Tenha esse compromisso, tenha essa disposição para estar conosco, fazendo parte desse projeto incrível do nosso primeiro livro, tá bom? Queridos, vamos lá. O link tá na descrição do vídeo, tá? Depois, assim que terminar o devocional, vai lá, garante o teu livro, dá de presente para alguém também, tá bom? Será maravilhoso. Queridos, vamos lá. Eu quero compartilhar essa mensagem ao coração de vocês. Tenho certeza que Deus falará grandiosamente ao coração. Tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Tenho certeza. E nesse momento eu quero que você desconecte-se de tudo que pode roubar a sua atenção. Sabe, se desconecta. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer, está preocupado com outras que surgiram essa semana, mas Deus tem algo novo para você. E a mensagem de hoje é muito poderosa. A mensagem de hoje é sobre tempo. Os planos do Senhor precisam de tempo. Os planos do Senhor precisam de tempo. E é tudo sobre isso. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Vamos falar sobre isso nesse encontro de hoje, nesse devocional. Amém? Então, como de costume, desconecta, pelo menos um pouco. Tá? Espírito Santo de Deus, obrigado por esse encontro. Obrigado, Pai, por mais um devocional, mais uma palavra, mais um apontamento profético. Nós estamos aqui, Senhor, crendo nos Teus milagres, crendo nas Tuas promessas, crendo em tudo que o Senhor tem para as nossas vidas.
Mais uma vez, Espírito Santo, derrama sobre cada vida, sobre cada lar, bênçãos. Derrama sobre cada pessoa aqui palavras de vida eterna. Derrama sobre eles, Pai, promessas. Essa semana passou. Nós estamos crendo e declarando sobre a semana que virá. Semana que virá será uma semana de milagres. Será uma semana repleta de bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? É sobre o tempo. Os planos do Senhor precisam de tempo. Êxodo no capítulo 9, versículo 5 diz o seguinte: E disse, amanhã fará o Senhor esta coisa na terra, em tempo determinado. Em tempo determinado. Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há o tempo para todo o propósito debaixo da terra, debaixo do céu. Vou ler de novo porque eu me confundi todo nesse versículo aqui. Acho que é muito cedo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tempo é algo que Deus te deu e não te restitui, ele te acrescenta mais. Eu tenho ensinado a vocês aqui com bastante intencionalidade sobre como você desperdiça o seu tempo ou como você o torna um dos maiores investimentos. Eu tenho te ensinado que o tempo é algo que Deus te deu, que você não pode restituir o que você perdeu, mas você pode receber mais do que você já recebeu. O tempo é uma passagem curta que Deus te deu aqui na terra para que você cumpra o que o Senhor tem para você, para que você realize a sua missão divina. E uma das coisas que o inimigo mais tem feito hoje nos lares, nos relacionamentos, no relacionamento com Deus, fazendo com que as pessoas percam tempo. Ainda mais nessa era digital, onde tudo faz parte da rede social, pessoas estão perdendo tempo, pessoas estão cada vez mais inseridas nesse ambiente virtual e passando horas a fio. O tempo está sendo perdido, o tempo está sendo desperdiçado porque não está sendo colocado em nenhum lugar que traga benefícios futuros e presentes. Mas o tempo também fala de tudo aquilo que realmente importa, tudo aquilo que realmente tem valor. Você precisa de tempo e sacrifício. Se você quer ser um bom profissional, é necessário tempo e muito sacrifício. Se você quer ser um bom empreendedor, é necessário que você despenda de muito tempo, muitos recursos e sacrifícios. Afinal de contas, nada que é bom vem muito rápido. E sim, pode até ser bom, mas ele não é um alimento saudável. Pode até saciar uma fome momentânea, mas se não tiver cuidado, ele pode afetar a tua saúde futura. O que quero te dizer é que as coisas mais importantes, que possuem valor, elas serão cultivadas com o tempo. Por isso que nós precisamos entender que às vezes não é que Deus está atrasado, não é que Deus está fora do tempo, porque o tempo é criação dele. Às vezes somos nós que não estamos entendendo o que o Senhor está fazendo no tempo em que nós estamos murmurando, ao invés de estarmos agradecendo. E o primeiro ponto que quero compartilhar com vocês: tempo e decisões são os maiores tesouros que Deus te deu. Tempo e decisões são os maiores tesouros que Deus te deu. Deus nos confiou dois recursos que não podem ser recuperados: o tempo e as decisões. Dinheiro se ganha de novo, oportunidades podem ser recriadas, mas o tempo desperdiçado não retorna. Cada decisão molda como você gasta o seu tempo, e cada uso do seu tempo revela a quantidade das suas decisões. Cada uso do seu tempo revela a qualidade das suas decisões. Como você utiliza o seu tempo mostra como estão as tuas decisões. Quem não protege o tempo desperdiça a vida. Quem não protege o seu tempo desperdiça a vida. Para que você tenha um tempo remido, como diz a palavra, né? O sábio, ele
tem essa capacidade de saber o tempo e o modo de todas as coisas, porque às vezes é possível que você esteja no tempo certo de forma errada, ou no tempo errado de forma certa. Precisa ter cuidado, porque o tempo é algo que você não consegue ter de novo. Existem algumas decisões que você só toma uma vez. Querido, entenda isso. Existem algumas decisões que Deus fez para que sejam únicas. Casamento é uma delas. Casamento é uma decisão que o Senhor quer que seja única. Você só tem que casar uma vez, irmão. Pastor, mas eu já divorciei. Eu sei, isso não fez plano de Deus. Não fez parte do plano de Deus. Porque Deus não planeja que nós casemos mais de uma vez. E eu não estou te falando isso para te julgar. Eu estou te falando isso para te fazer entender que existem algumas decisões que foram projetadas para serem tomadas uma vez. Você só completa 30 anos uma vez. Você só completa 20 anos uma vez. 25 uma vez. Todos os anos da sua vida são únicos. Cada decisão que você toma nesse tempo, nessa estação, também é única. Então, aprenda isso, guarde isso no seu coração, porque às vezes você não tem sido zeloso com as decisões que você toma e muitas delas tem feito de qualquer jeito. Eu sou pastor de jovens e adolescentes e digo: não tomem decisões sobre com quem você vai se casar de qualquer jeito, porque essa decisão foi projetada para ser tomada de uma única vez. Uma única vez. Essa decisão foi projetada para ser feita uma única vez. Existem decisões que precisam ser tomadas uma vez, então seja assertivo. Entenda que nem todo tempo é o tempo propício. Às vezes a pessoa quer se relacionar, mas ela não tem maturidade. Acabou de sair de um relacionamento tóxico, tá frustrada, tá magoada. E ao invés de ela amadurecer, curar e então decidir entrar em outro relacionamento, ela decide entrar em um relacionamento achando que nesse relacionamento ela vai ter cura. Pelo contrário. Se relacionamentos curassem, irmão, relacionamentos humanos, não existia gente dependente emocional uns dos outros. O relacionamento que traz cura é com Jesus. O próximo você se relaciona para que você possa servir. E Deus é capaz de curar alguém através de um mentor, de um pastor, de um líder espiritual. Mas não é efetivamente por causa do relacionamento humano, mas pela graça de Deus que está indo através de alguém. Alguém que te aproxima de Deus, alguém que te aproxima de Cristo, alguém que te aproxima do Espírito Santo. Decisões erradas significa tempo perdido. Cuidado com as decisões que você toma. Mas levante uma de tuas mãos que você puder. Levanta uma de tuas mãos. Eu quero profetizar sobre sua vida. Sabedoria de Deus. Sabedoria para que você tome decisões assertivas. Sabedoria de Deus para que você tome decisões que te levam para o caminho que Deus tem para a sua vida. Sabedoria para que você não se perca no meio do caminho. Eu declaro sobre você sabedoria, que as decisões que você tomar sejam assertivas, que as decisões que você decidir vivê-las, que sejam decisões que agradem ao Senhor, que te levem para mais próximo dele. Amém? Ponto 2, vamos lá. Procrastinação é a armadilha do amanhã. Adiar não é apenas preguiça, é desonra ao tempo que Deus te deu. Procrastinar é acreditar que a oportunidade de hoje estará esperando você amanhã. A procrastinação é justamente isso. Acreditar que a oportunidade de hoje vai estar te esperando amanhã. Mas nem sempre estará. Muitas instruções de Deus são sensíveis ao tempo e a desobediência atrasada ainda é desobediência. Cada farei depois que você diz pode custar anos do seu propósito. Cada uma dessas palavras. Cada uma dessas palavras. Que às vezes você fala, vou fazer depois, vou deixar para depois. Pode adiar anos do seu propósito. Querido, eu ensinei isso ontem para vocês no devocional. O tempo perfeito de Deus precisa nos encontrar preparados. Veja, preparado é diferente de pronto. Porque às vezes você está preparado para ser pai, mas não está pronto. Porque você ainda não é. Você ainda não experimentou ser pai. Mas você está preparado, você se organizou, você planejou, você fez aquilo que estava diante de você. Então a preparação, ela é diferente
de estar pronto e perfeitamente equipado para fazer aquilo. A construção do Senhor é gradativa. Então nós precisamos entender que a procrastinação atrapalha o que Deus está tentando fazer hoje. E quando amanhã chegar e a oportunidade de amanhã estiver diante de mim, eu me arrependerei porque não me preparei quando Deus disse. Davi, enfrenta os animais selvagens, Davi. Protege as tuas ovelhas, Davi. Hoje você está lutando contra animais selvagens, mas amanhã você estará lutando contra reis selvagens. Hoje você está pastoreando ovelhas, mas amanhã você estará liderando uma nação. Eu te ensino no pasto, eu te ensino no oculto, eu te ensino no secreto. Por isso não negligencie, assim diz o Senhor, o tempo de preparação, porque no dia que chegar a oportunidade do seu propósito, você não estará se arrependendo do tempo que você perdeu, das decisões que você não tomou, porque você procrastinou o que deveria ter sido feito, você deixou por fazer. Tempo é sobre tempo. Você pode ter um prejuízo de dinheiro, você pode ter um prejuízo de alguma outra coisa material. É possível pegar de volta, conseguir mais, mas tempo não. Tempo não. Você não consegue. O tempo que passou, irmão, ele não volta. Deus não te devolve o tempo que tu perdeu. Deus te aperfeiçoou para que você não perca mais. Deus te dá graça. Deus te acrescenta. Se você tem 100, ele te dá mais 10, por exemplo. Então, ao invés de você ter 100, você teria 110. Ele te acrescenta. Ele não te devolve o 30 que tu perdeu. Cuidado com isso. Tem muita gente que está nos assistindo e esse é o motivo que terça, quarta e quinta dessa próxima semana que estamos começando agora, ao meio-dia, eu farei uma série de 3 encontros e vou falar no Instagram. Farei uma série de 3 encontros ao meio-dia, terça, quarta e quinta. Uma série sobre procrastinação. Procrastinação e propósito. Vou falar sobre esses 2 assuntos durante 3 dias. Tudo isso para incentivar você a ter uma caminhada constante com Deus. É reflexo do nosso livro. Vou extrair lições, vou extrair coisas do nosso livro. E durante 3 dias, ao meio-dia, na hora do almoço, nós estaremos. Você vai estar com prato de comida, arroz, feijão, bife do oião e vai estar me ouvindo, falando sobre procrastinação e propósito. Cuidado, não deixe para tomar uma decisão amanhã, quando você poderia ter tomado ela hoje. Ponto 3, vamos lá. Obediência é o elo que liga a oração e a vitória. Israel não derrubou os muros de Jericó na força, mas na obediência. Não era no primeiro dia, nem no 5º, mas no 7º. A vitória tinha uma cláusula de tempo. Chofar tocado fora de hora não derrubaria muro algum. Sua resposta às instruções de Deus determina se você vive adiando milagres ou colidindo com eles. Preste atenção nisso, de novo eu vou repetir. A sua resposta às instruções de Deus determina se você vive adiando os seus milagres ou colidindo com eles, ou indo em direção a eles, ou desfrutando deles. Deus está falando, Deus está dizendo, e você está procrastinando, você está parando, você não está ouvindo, está criando um monte de desculpas. Quando nós obedecemos, nós estamos protegidos. O que nos protege não é a nossa unção, não é o nosso talento, não é a nossa habilidade, é a nossa obediência. Obedeça e você estará protegido debaixo de uma palavra daquele que é todo poderoso. A obediência é o elo entre a oração e a vitória. Tem gente que quer vitória, mas não quer orar. Tem gente que quer vitória, mas não quer esperar em Deus. Tem gente que quer desfrutar do melhor dos céus, mas não quer ter paciência para esperar o tempo perfeito para que todas as coisas possam acontecer conforme o propósito divino dos céus. Tá entendendo isso? O milagre não é sobre crer, é sobre obedecer na hora certa. Tem gente que acredita em Deus, mas não tem coragem de botar a mão na cabeça de um morto e mandar ele se levantar no velório.
Tem gente que acredita em Deus, mas nos momentos difíceis dentro da casa dele, ele procura todos os artifícios e atalhos possíveis para sair da situação que ele tá. E a última coisa que ele faz é orar. Tem gente que crê em Deus, mas na hora de descansar e deixar Deus ser Deus, ele não consegue, ele tenta controlar tudo. Tem gente que crê em Deus, mas na hora de perdoar o irmão tem dificuldade. Irmão, você me ama, eu também amo você. Mas até o diabo crê em Deus. Mas o que o diabo não consegue fazer é obedecer a ele. Você entende isso? Desobediência é característica de quem caiu do céu e não de quem quer subir para lá. Eita Deus. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, aprende isso. A desobediência é característica de quem caiu do céu e não de quem tá querendo subir para lá. Você entende isso? Nós estamos em obediência, debaixo de uma palavra. A gente não se atrasa, irmão. A gente está no timing de Deus, na frequência do Senhor. Deus está falando, nós estamos obedecendo. Não questiona não, irmão. Vai. Para de ser medroso, covarde. Para que você não olhe para o passado e diga, cara, quanta covardia eu fiz pela minha falta de posicionamento. Quanto desleixo. Porque eu não estava obedecendo da forma que Deus disse. Irmão, quem obedece em parte, desobedece em tudo. Quem obedece em parte, desobedece em tudo também. Aprende isso. Obediência é o elo entre a oração e a vitória. Tem horas que você clama a Deus, Deus diz, vai, desce para batalhar. Essa batalha é minha. Mas Deus tá te dizendo pra você descer. Não, Deus, que isso? Vai lá e ganha então. Tô aqui esperando, tô aqui agradecendo. Tem gente que quer que Deus lute a sua batalha, mas não quer descer pro campo de batalha. Oh, Deus. Aí, irmão, fica difícil. Porque Deus diz assim, a batalha é minha, mas tu vai descer pra testemunhar. E tem gente que tá dizendo assim, eu não desço nem a pau. Porque eu sei o inimigo que eu vou ter que enfrentar. Mas Deus está dizendo assim, olha, desce, a batalha é minha. Você está entendendo isso? Obediência. Obediência. Ponto 4. Nem todo não é negação. Às vezes, não é o tempo. A imaturidade interpreta o ainda não de Deus como nunca. Mas maturidade entende que há processos que precisam de tempo. Uma gestação fora de tempo gera morte prematura, mas esperar o tempo certo gera vida plena. O não agora de Deus não é rejeição, é proteção. Às vezes você não está maduro para a exposição que você um dia recebeu como promessa. Às vezes você não está maduro para se assentar no trono que um dia você foi ungido para ter. Porque se você se assentasse com a imaturidade, você não cairia sozinho, você cairia com toda a nação que Deus um dia prometeu te confiar. Quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, não se trata apenas de você, mas de todos aqueles que estarão vendo você como um reflexo de Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Existem pessoas que estão se inspirando em nossa vida. Se você não for maduro, você vai cair, e não cai sozinho, cai levando um monte de gente. Quantos líderes espirituais não foram vergonha para o reino? Quantas crianças estão sendo colocadas para serem pregadores mirins? Eu sou totalmente contra isso. Quer pregar, prega num cultinho infantil. Quer pregar, prega num grupo de crianças. Deixa o menino falar, deixa o menino se expressar. Mas não coloque ele diante da igreja. É uma exposição que não cabe a ele. A gente acha que a adultização só existe no mundo, existe dentro da igreja também. Quando a gente adultiza um menino, que é apenas o embrião de um pregador, a gente coloca como se ele já fosse um pregador maduro. Irmão, não acho que existe só adultização no mundo, não. Existe essa adultização dentro da igreja também. Em alguns lugares eu já vi crianças com o microfone na mão pregando para uma igreja. Pastor, você tem alguma coisa contra isso? Eu tenho tudo. Ela devia estar na salinha de criança aprendendo com outras crianças. Mas é uma criança fora a parte. É uma criança acima da média. Isso faz dela melhor do que as outras?
Isso faz dela alguém melhor a ponto de não ter que habitar com as outras crianças? Ter que ter comunhão com outras crianças? Que história é essa, rapaz? Quer dar mais atenção para essa criança? Dê. Quer ensinar mais? Ensine. Mas não exponha quando não está forte o suficiente para aguentar o vento e a tempestade. Tem muitos aí, tem alguns profetas aí que eu olho e vejo assim, cara, tem um dom, tem um chamado. Percebe que Deus derramou algo sobre a cabeça dele. Mas ignoraram o Saul que essa criança precisava enfrentar antes de estar no lugar que Deus o chamou para estar. Irmão, quando você ignora o Saul, você senta num trono incompleto. Quando você ignora o Saul, você se assenta no trono incompleto, porque é o Saul que te faz crescer aquilo que você precisava crescer para se assentar no lugar que Deus tinha para você. A gente reclama da perseguição, mas a perseguição gera em nós uma fé madura. A gente às vezes reclama da espera, mas a espera nos ensina sobre paciência e confiança. A gente às vezes reclama das dificuldades, da falta de honra, mas às vezes é na desonra que Deus nos ensina sobre honra. A gente às vezes se questiona e se pergunta pelo vale de sombra da morte, mas é no vale da sombra da morte que nós vemos o milagre extraordinário de vida de Deus em nossa jornada. Às vezes aquilo que nós oramos rejeitando é o que Deus enviou para nos aperfeiçoar. E a gente diz, Deus não quer que eu faça isso. Na verdade, Deus nem está dizendo isso, Deus está dizendo assim, espera. Espera. Amadurece, cresce. No mundo natural, o fruto está maduro, você vai lá, pega e come. No mundo espiritual, não é o fruto que amadurece é você. E o seu fruto tem ou não nutrientes para alimentar outras pessoas. Como eu te falei, se você não tem raízes muito bem fundamentadas na palavra, o seu fruto não terá nenhum nutriente. Nenhum nutriente. Não vai alimentar ninguém. Pode saciar a fome, mas não alimenta. É igual Nissin. Nissin é feito rápido, pouco trabalho, o preço é muito baixo, mata a sua fome, mas ele não faz o principal, ele não te alimenta. Ele não te alimenta. O que eu quero te ensinar com isso? Existem coisas que são rápidas, trazem um resultado instantâneo, o preço que você paga por elas é baixo, mas ela não tem o principal. Não carrega consigo o principal. Maturidade. Não tem maturidade. Não tem unção. Não tem graça de Deus. Porque Deus não trabalha em coisas que não foram respeitadas para seu crescimento. Você entende isso? Tá entendendo isso? Ponto 5. Meu tempo tá acabando. Rapaz, eu tô falando igual um louco, misericórdia. Ponto 5. Proteja o que realmente vale o seu tempo. Proteja o que realmente vale o seu tempo. Você paga cada rolagem de tela, cada conversa vazia, cada distração com algo que não tem reembolso. Tempo. Se vai gastar, gaste com aquilo que traz retorno eterno. Oração, comunhão, propósito, família. Reino de Deus. São coisas que valem a pena você investir o seu tempo, que você vai colher muito mais lá na frente. Você entende isso que eu tô te falando, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Pare de ser negligente, proteja o que Deus te deu. A palavra vai nos ensinar, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa mente. Transformai a tua mente. A inconformidade não é revolta. Deus te chama para ser inconformado e não revoltado. E diante da inconformidade que você não está conforme o mundo. Você não está da mesma forma. Você está de uma forma diferente. E essa forma diferente existe quando você renova a sua mente. A palavra também vai nos ensinar para nós guardarmos o nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. Então, os maiores ambientes de lutas internas é na sua mente e nas suas emoções, que significa o seu coração.
São os lugares onde Deus manda você guardar. Ele não fala que o querubim vai guardar, ele não fala que o anjo vai guardar, ele não fala que a tua mãe vai guardar, nem o teu pai, nem tua esposa, nem teu marido, nem teu filho. Quem guarda é você. Se você não guarda, ninguém fará isso por você. Se você não guarda, ninguém fará isso no teu lugar. Entende o que eu estou te falando, pelo amor de Deus? Existem coisas que você tem que fazer, você tem que proteger, você tem que se posicionar. Deus não está criando filhos mimados, mas filhos maduros. E a maturidade vem com o entendimento da responsabilidade que te foi dada. Eu tenho responsabilidade com a vida de vocês. O Senhor me disse para pregar o evangelho e tenho feito aqui há 3 anos. E se você acha que foi mar de flores sempre, não foi. Tenho pagado um preço muito alto para estar aqui. Já paguei muito mais. Hoje, graças a Deus, o Senhor tem levantado pessoas que dividem esse fardo comigo. Mas, irmão, eu já paguei um preço muito alto para estar aqui. E as pessoas às vezes perguntam: cara, como que você consegue 3 anos, 5 palavras semanais, 3 palavras na comunidade, palavra aos sábados, palavra às vezes às terças-feiras na igreja? Irmão, já teve época de eu dar 9 palavras numa semana. É mais do que uma por dia. Você entende que isso não vem de graça? E se você olhar todos os nossos encontros, eu não tô te dizendo aqui que vai dar tudo certo. Eu não tô te pregando aqui a teologia da prosperidade. Eu não tô te entregando aqui um evangelho raso. Eu te entrego um evangelho baseado na palavra. Eu te entrego um evangelho cristocêntrico. Eu não te entrego um evangelho mentiroso. Eu nunca tirei a cruz desse evangelho. Nunca. E nunca tirarei. Mas você acha que isso não me custa? Custa. Mas o custo que eu pago para cumprir o que o Senhor me chamou a fazer não se compara com a glória vindoura, onde estarei eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, cantando juntamente com os 24 anciões: Santo, Santo, Ele é Santo. Estarei contemplando a sua face eternamente, e não se comparará aquilo que faço hoje em prol daquilo que quero viver amanhã. Essa convicção que você tem que ter naquilo que Deus te chama para fazer, e aí você saberá proteger. Protege, irmão, os teus filhos dessa ideologia demoníaca. Protege os teus filhos. Para de querer ser aceito pelos teus filhos. Tu não tem que ser aceito pelos teus filhos, não, cara. Eu já falei com alguns jovens casais. Tem medo de dizer não pro filho porque o filho vai ficar com raiva dele. Tu não tem que ser aceito pelo teu filho, não. Tu tem que amá-lo e discipliná-lo. Se o teu filho vai gostar ou não, o problema é dele, irmão. Que isso, pastor? Porque tem coisas que tu só vai entender quando tu se assenta na cadeira de quem um dia tá te ensinando. Tem coisas que tu só entende o que a tua mãe um dia te deu uma surra para tu entender depois que tu foi pai e teve que dar surra no teu filho para ensinar ele. As palmadas que tu tomou um dia da tua mãe te ensinando, te colocando no caminho certo, te dizendo para que você não fosse um vagabundo, drogado, adúltero na rua, para que a polícia não pudesse te bater. Tua mãe estava te educando dentro de casa, tu só vem entender isso quando tu amadureceu. Não espera que o teu filho vai entender da forma que você não entendeu. Às vezes nós não entendemos a disciplina de Deus, mas nós precisamos entender quem Ele é. Irmão, quando a gente quer o melhor para o nosso filho, a gente não está preocupado se ele vai gostar ou não. Ele não sabe do que ele quer. Ele nem sabe o que é melhor para ele. Menino com 10 anos, 12, 13, sabe o que é da vida? O que sabe da vida? O que o menino de 15 anos sabe da vida, irmão? Viver o quê? Sabe o que é da vida, um menino desse? Só se preocupa em comer, dormir, ir pra escola, ficar no celular, jogar. Sabe o que esse menino? Não sabe nada. E tu vai querer agradar o menino para ser aceito pelo teu filho? Não, irmão. Teu compromisso é educar. Educa. Disciplina. Ame. Tenha zelo, tenha amor. A gente aqui tem um ajudante, né? Minha filha tem 4 anos. 4 anos.
Ela é uma benção, irmão. Me questiona de tudo já, em 4 anos, pergunta tudo. Faz birra, vê até onde é meu limite. Nós temos uma amiga, de vez em quando ela é acionada para nos ajudar. Como é que é o nome dela, pastor? Chama Havaiana. De vez em quando a Havaiana entra na cena, entrega seus argumentos e vai embora. O que acontece? Rapaz, entendi muito rápido. Não, papai, entendi. Desculpa, entendi. Nossa, rapaz, entendi. Quando eu digo assim, a Havaiana tá chegando. Aí ela, entendi. Já, você tem toda a razão, papai. É isso mesmo. Querido, eu não estou ensinando a minha filha debaixo de pancada. Não é isso que eu prego. Minha filha é uma menina, graças a Deus, muito alegre. Mas umas palmadas ela já recebeu. Porque tem hora que ela testa o meu limite. E eu ensinei pra ela, não testa o limite do papai. Eu não tô aqui pra tu gostar de mim. Eu tô aqui pra te educar. Eu sou teu pai. No dia que tu crescer, tu vai me agradecer. Eu tive um pai presente. Eu tive um pai que me deu direção, proteção e limite. Eu tive um pai que me ensinou o que é educação. Eu tive um pai que me ensinou o que é os caminhos de Deus. Se algum dia, irmão, eu creio que não, porque minha filha tem um chamado muito grande. Mas se algum dia a minha filha se desviar, ela nunca vai poder olhar para Deus e dizer assim, meus pais não me ajudaram. Igual Salomão. Salomão nunca vai poder dizer para Deus, Deus, meus pais não me ajudaram. Ajudaram sim. Davi sempre disse para ele, olha, sabedoria de Deus é maior do que qualquer tesouro nessa terra. Proteja. Se você não proteger a sua esposa, se você não proteger os teus filhos, se você não proteger a tua santidade, se você não proteger o teu coração, se você não proteger a tua mente, o inimigo vai te destruir. Vai te destruir. E ele não tem nenhum tipo de pena não, viu? Como diz lá no Ceará, quem tem pena é galinha. 6. Último ponto. Graça redentora, onde Deus pode recuperar o que parecia perdido. Talvez você sinta que já desperdiçou muito tempo, mas Deus é especialista em alinhar grandes atrasos com grandes propósitos. A graça dele não devolve o ontem, mas pode acelerar o hoje para que você ainda viva o que foi designado. O tempo perdido não pode voltar, mas a graça pode te colocar de volta no ponto certo. E é isso que eu quero abençoar você nessa manhã. Talvez você esteja aqui sentindo culpa, remorso pelo tempo que você perdeu, pelas coisas que você não protegeu, pelas brechas que você permitiu com que o inimigo entrasse. Mas eu tô aqui para te dizer que existe uma graça de Deus que vai alinhar todas as coisas na tua vida, todas as áreas da tua vida. E vai te colocar num caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aqui, irmão, quero que você receba isso pela fé. Deus sempre está pronto para te dar novas oportunidades. Mas não pense que não te custará a responsabilidade de tudo que Ele te entregar. Proteja o seu tempo como quem protege a sua eternidade. Proteja o seu tempo como quem protege a sua eternidade. Deixa eu derramar graça sobre você. Meu tempo passou, meu tempo já estourou. Mas deixa eu derramar graça sobre você. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse encontro, obrigado por essa palavra, obrigado por esse apontamento profético. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca permitiu com que caminhássemos sozinhos. Pai, eu oro pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui que estão, às vezes, culpados, amedrontados, às vezes se questionando daquilo que vão viver por decisões erradas do passado, oportunidades perdidas, tempo perdido. Pai, abranda, Senhor, o coração deles, traz a paz que excede todo o entendimento. E eu abençoo em nome de Jesus, para que eles possam fluir numa graça que faz com que as coisas aconteçam a passos largos. Que eles possam fluir numa graça, e eu oro em nome de Jesus. Aquilo que em 10 anos foi perdido, em 1 ano Deus fará ainda maior. Deus fará ainda mais. Não é sobre a devolução do tempo, mas é sobre a aceleração das coisas no tempo que virá.
Eu oro e declaro sobre a vida dos meus irmãos milagres, milagres, milagres. Abençoa, Pai, transforma, restaura, vivifica e edifica. Em nome de Jesus. Obrigado por essa semana, Espírito Santo de Deus. Obrigado por essa semana de milagres. Obrigado por essa semana repleta de bênçãos, repleta de ensino, repleta de revelação. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado por ter nos acompanhado nessa semana. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar sobre você milagres. Milagres. Se você ainda não adquiriu o nosso livro na pré-venda, querido, adquira. Você estará fazendo parte da história desse canal, da história desse ministério, da história desse livro que vai alcançar milhares de pessoas. Eu já recebi uma palavra que o meu livro, esse, não meu, né, o nosso, nós estamos construindo ele juntos. Nosso livro estaria sendo vendido em aeroportos. Uma pessoa me mandou uma mensagem antes mesmo de eu colocar a pré-venda. Recebi uma mensagem e fiquei de testemunhar isso aqui um pouco mais à frente com vocês. Sinto de fazer isso hoje. Recebi uma palavra, um áudio de uma pessoa na internet, mandou uma mensagem. Essa pessoa é profeta. Porque tudo aquilo que ela falou condiz com aquilo que o Espírito Santo já falava no meu coração. E ela disse assim: pastor, eu não lhe conheço muito bem, mas eu estou aqui para lhe dizer, eu via pessoas voltando de vários lugares, indo para vários outros lugares e parando, comprando um livro que falava sobre proximidade com Deus. Eu via pessoas nos aeroportos assim, cheios de gente, com livros na mão. E aí ela me deu uma palavra: esse livro vai alcançar não apenas o Brasil, mas vai ultrapassar as fronteiras. E eu vou te falar, temos planos para que esse livro alcance tanto os Estados Unidos como Portugal, que são parceiros que nós já estamos conversando. Querido, você faz parte disso. Você faz parte. Você faz parte. Adquira o livro na pré-venda. Dá de presente para aquela pessoa que está afastada, porque não é sobre religião, é sobre Cristo. É sobre estar próximo de Deus. Vai ser um ótimo presente de final de ano. Tá bom? E um último aviso, uma última chamada. Domingo, escute isso antes de você ir embora. Domingo, vamos encerrar as inscrições da nossa mentoria ao meio-dia. Domingo. É o último prazo que você tem. Pastor, o que você vai fazer? Outras coisas, mas a jornada com propósito e a comunidade, elas estarão com as vagas encerradas por tempo ilimitado. Não sei, as vagas já estão muito bem preenchidas, temos algumas abertas, gostaria de preenchê-las, mas nós não vamos mais abrir da forma como abrimos. Não sei quando abrirei, nós vamos trabalhar em outros projetos. Tá bom? Então se inscreva, esteja conosco, é uma comunidade maravilhosa. Tem uma turma muito boa participando, jejuando, orando, crescendo, testemunhando. Então entra nesse grupo, nós nos encontramos 3 vezes na semana, em sala fechada, no Zoom. Nós aprendemos, conversamos, tem tantos assuntos que nós vamos além dos nossos devocionais. Participa. Faça 7 dias, se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta. Mas tenho certeza que vai ser transformador para a sua vida. Vai mudar a tua história, eu tenho certeza. Quer prosperar, quer romper, tá com dificuldade financeira. Às vezes é um princípio que você quebrou, que você não está percebendo. Na comunidade nós vamos trabalhar princípios fundamentais para que você rompa na sua vida. Para que você saia dessa estagnação. Vale a pena. Volto a dizer, dinheiro é algo que você recupera. Tempo perdido não. Tá bom? Deus te abençoe. Ótimo final de semana. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço. Vejo vocês na Jornada com Propósito. Se você quer adquirir o livro ou fazer parte da jornada, tá na descrição do vídeo aqui. Se você está nos assistindo do Instagram, quer adquirir o livro, digita livro agora. Quer entrar na mentoria, digita jornada agora e eu vou te enviar o link no teu direct, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.